Olá, olá, boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos entrando. Gabriel, Paula, Rose. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Vamos entrando, daqui a alguns minutinhos a gente começa. Bom, queridos, vamos começar mais uma vez. Para quem chegou depois, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui mais uma noite, né, para compartilhar da palavra de Deus. Nós estamos ministrando a série Provérbios, hoje capítulo 4 de Provérbios, amém? Capítulo 4, já são 4 quartas-feiras que a gente está falando sobre Provérbios, muita coisa boa aqui para nós tratarmos, amém? Tem sido uma bênção, tem sido algo de Deus para as nossas vidas, amém? Tenho certeza que você será ministrado, você será tocado pelo Senhor através dessa palavra. O intuito aqui, querido, não é trazermos algo algo fora daquilo que está escrito aqui de fato na Bíblia. Nós estamos fazendo uma leitura aqui juntos, né? E compartilhando algumas coisas que cada versículo traz aqui para nós. Então essa é a nossa ideia, nosso desejo é trazer mesmo de fato a exposição da palavra de Deus, amém? Eu peço que você compartilhe, que você repasse esse vídeo para que outras pessoas possam assistir também, amém? O intuito é que a palavra de Deus seja propagada, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, amém? Eu tenho certeza que muitas pessoas serão ministradas, amém? Vamos orar a Deus, vamos agradecer pela oportunidade de nós termos esse tempo aqui para adorar, para compartilhar da palavra. Senhor Deus, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, te exaltamos, declaramos, Senhor, que só o Senhor é santo, Deus, o nosso amado, o amado da nossa alma, aquele, Senhor, que tem derramado das tuas bênçãos, dos teus milagres, Senhor, sobre nós, mesmo nós, ó Pai, não sendo merecedores, mas através da cruz de Cristo, Senhor, o Senhor nos abençoa e por meio da sua misericórdia e graça, o Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre nós. Senhor, nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és Deus, único, vivo, verdadeiro, Senhor. A Tua palavra diz que Tu és, e nós cremos, Senhor, e vemos isso em Ti, ó Deus, que Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é aquele, Senhor, que concentra toda a autoridade, todo o poder, Senhor, nas tuas mãos. Não há outro, Senhor, além de ti, em cima no céu, nem embaixo na terra. Só o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado, Deus. E nós pedimos, Senhor, humildemente, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, derrame sobre nós o Teu Espírito, para que haja entendimento da Tua palavra, pois a Tua própria palavra nos diz, Senhor, que nós padecemos por muitas vezes não entendermos a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, por falta de conhecimento. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha e traga, Senhor, sobre nós a luz da Tua palavra, Senhor, que haja, Senhor, um revelar, Senhor, das Escrituras sobre a mente, sobre o coração, em nome de Jesus, ó Pai, e que caia por terra, Senhor, todo sofisma, pensamento filosófico que não procede de Ti, que não tem origem no Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra, que a nossa mente, o nosso coração, Senhor, esteja aberto para ouvir, Senhor, a preciosidade da Tua palavra, que nós possamos entender, compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, Senhor. Nós queremos que a Tua palavra, Senhor, traga alinhamento, Senhor, para nós,
Pai, em nome de Jesus, para nós possamos ficar firmes, Senhor, nesses dias de dificuldade, Senhor, nesses dias que têm sido desafiadores. Em nome de Jesus, mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos lá, querido, Provérbios, você que está aí com a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Amém, nós vamos ler hoje o capítulo 4. Eu vou fazer como eu tenho feito, tá, querido? Nem todos os versículos a gente vai comentar, né? Porque tem muitos versículos, principalmente nesse capítulo, tem 27 versículos. Mas eu vou lendo todos eles e vou compartilhando conforme for necessário para que haja entendimento, amém? Então, só para a gente relembrar, Provérbios está escrito por Salomão, filho de Davi. Aquele homem que quando Deus pede para ele, aliás, Deus se coloca diante dele e diz assim, olha, peça o que você quer. Ele é aquele homem que pediu sabedoria para Deus e Deus deu. E foi um homem sábio, um homem em todos os aspectos, né? Ele teve a sabedoria para poder viver em todos os aspectos da sua vida. E ele deixa essa sabedoria aqui escrita em Provérbios para que nós possamos também adquirir esse entendimento para viver também uma vida de vitória, uma vida abençoada em Deus, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui que é importante. Nós temos duas coisas que a gente precisa lembrar, queridos, para nós entendermos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ela que nos instrui, né? A palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Existe um problema quando eu busco a palavra de forma, eu não diria mística, porque a palavra tem a sua mística, né? Mas uma forma esotérica ou, quem sabe, uma forma mística exagerada para a gente entender. Que a gente lê fragmentos da Bíblia e acha que isso é suficiente para a gente poder viver uma vida de entendimento de Deus ou do reino de Deus. Isso não é verdade. Se nós olharmos na palavra, nós vamos ver o tempo todo Deus dizendo para nós meditarmos na palavra, né? De dia, não só de dia, mas de noite. Ou seja, quando o Senhor diz de dia e de noite, o Senhor está falando que é para nós meditarmos na palavra o tempo todo. Então a Bíblia, ela não é um livro que você abre quando você está em apuros e você tira um versículo, lê um salmo, eu já vi muitas pessoas pegando a Bíblia e abrindo assim para ver o que Deus fala. Não, a Bíblia deve ser um livro que você lê com entendimento, né? Eu recomendo sempre você, quando for ler a Bíblia, faça uma primeira leitura do texto que você está lendo, do capítulo que você está lendo, depois você volta, lê novamente, pega um caderninho de anotação, anote aquilo que Deus está falando de forma específica com você em cada texto, para que você tenha e absorva o maior número, a maior quantidade de ensinamento que o Senhor traz na palavra. Então nós precisamos nos atentar para isso, amém? Para ler a palavra, meditar nela, porque ela é nosso livro de regra, de fé e de prática, amém? E é isso que nós temos feito aqui com essa série de provérbios. Nós temos meditado versículo a versículo, capítulo a capítulo, aqui como uma série de provérbios em provérbios, amém? Bom, o texto inicia dizendo assim, versículo 1 do capítulo 4 de Provérbios. Ouça, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Todos os capítulos de Provérbios, Salomão começa dando essa repreensão, né? Ouçam, preste atenção, escute, se atente, né? A palavra de Deus, ela é um livro que nós precisamos ler atentando aos detalhes. Tudo que está escrito na Bíblia, querido, tudo tem o seu significado, né? Tudo tem a sua lógica de estar aqui, não é uma lógica divina, mas é uma lógica. Tudo serve para nós, tudo que está na Bíblia serve para nós, né? Eu já ouvi alguém dizendo, isso aqui do Velho Testamento não serve, o Novo Testamento, que nós estamos na Nova Aliança. Tudo na Bíblia é para mim e para você, amém? Tudo cabe em algum momento determinado da nossa vida. Então, só para nós iniciarmos aqui, no capítulo 4, mais uma vez Salomão diz, se atente, né? Ouça, preste atenção naquilo que eu estou falando aqui com vocês. Ele diz assim, versículo 2, o ensino que eu ofereço a vocês é bom, por isso não abandone a minha instrução, né? Em outras versões, toda vez que fala instrução, fala de correção.
E isso nós precisamos parar um pouco para falar sobre a importância da instrução, a importância da correção. Todos nós precisamos de alguém sobre nós. Pessoas que nós confiamos, para qual a gente possa pedir conselhos, para que a gente possa ouvir quando a gente apresenta algum problema, porque todos nós temos, em algum momento da nossa vida, nós temos dúvida, né? Sobre N assuntos, né? Eu estou pensando em investir em tal coisa, eu estou pensando em fazer tal coisa, eu estou pensando em criar alguma coisa. Tudo isso, se a gente tenta resolver sozinho, a gente tem muita dificuldade. O próprio livro de Provérbios fala que na multidão dos conselhos está a sabedoria. Nós precisamos aprender a ouvir instruções. Nós precisamos de forma humilde, desse tempo para ouvir as pessoas, o que as pessoas têm para me dizer, né? Alguém que eu confie, alguém que seja autoridade da minha vida, para que eu possa tirar as minhas dúvidas, né? Isso é normal, nós termos essa pessoa que a gente possa se aconselhar, isso é necessário até, né? Tem muitos problemas que a gente adquire, problemas de origem emocional, que nós precisamos conversar com alguém, a gente precisa de conselhos. Então aqui está a importância, o versículo traz aqui, o versículo 2, a importância de ouvir a instrução, né? Ou seja, todos nós precisamos de alguém sobre nós, que a gente possa nos aconselhar. Isso é algo muito sério, tá? Porque a gente não pode confundir, tem gente que se aconselha com amigos, né? E a gente não sabe quem de fato são nossos amigos, né? Apesar de aparentar, as pessoas aparentam ser amigas, mas na verdade não são, né? Então, quem são essas pessoas? Uma pessoa que seja temente a Deus, uma pessoa que profere a mesma fé que você, pessoa que tenha mais tempo de vida com Deus, né? Que possa te orientar na palavra, à luz das escrituras, te orientar, né? Conselhos mundanos, que eles aí tem um monte de gente que está disposta a dar conselhos errados, né? Que se julgam muito espertos, mas estou falando de alguém que te instrui na palavra de Deus, que te traga à luz o entendimento da palavra de Deus, né? Nós estamos falando aqui sobre viver uma vida reta em Deus, uma vida que agrada a Deus. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que entender que eu preciso caminhar conforme a palavra. Então eu preciso de pessoas do meu lado que me aconselham, que me exortam, que me instruem na palavra de Deus, né? É o chamado discipulado. Jesus caminhou assim com os seus discípulos, né? Em tudo Jesus discipulou, Jesus em tudo ensinou. Então nós precisamos viver debaixo de um discipulado, de uma autoridade sobre as nossas vidas, para orar com a gente, para buscar a Deus com a gente, para poder orientar na palavra de Deus, né? Nós precisamos disso, né? Então isso é algo que nós temos que nos atentarmos. Amém? Versículo 3: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. O livro de Provérbios, nós já falamos nas outras ministrações, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Então ele vai trazer aqui a sabedoria como princípio, né? Lá no capítulo 1 a gente aprendeu, entendeu que a sabedoria está no temor do Senhor. Quando eu temo a Deus, eu tenho sabedoria. Mas ele fala aqui da importância dessa sabedoria para a nossa vida, né? Qual é essa sabedoria? Nós não estamos falando aqui de sabedoria humana, né? Nós estamos falando de uma sabedoria em Deus, que vai para além de qualquer conhecimento humano, né? Muito maior do que isso. Por que a sabedoria é tão importante para a nossa vida? Ora, porque eu vou entender o caminho que eu vou andar, ou devo andar, melhor dizendo. Eu preciso entender. Nós vivemos o tempo todo escolhendo, né? Toda a nossa vida é feita por escolha, né? Amanhã você inicia seu dia escolhendo, né? Por exemplo, uma escolha que a gente faz o tempo todo, né? Nós estamos aí diante de uma pandemia, né? De uma crise financeira em eminência no Brasil, e aí eu escolho pegar isso tudo e me pilhar, né? E me apavorar e criar um medo exagerado,
ou eu pego isso, coloco diante do altar do Senhor e confio em Deus e oro e entrego diante do Senhor. Então, olha como que a sabedoria, ela entra nesse momento para você viver a sua vida. Por isso que Salomão diz que se você ouvir, né, se você se apegar à sabedoria, as palavras do Senhor, você terá uma vida abençoada. É nesse momento, para você poder discernir aquilo que Deus tem para a tua vida, né? Essa é a sabedoria que Deus quer para que a gente tenha, né? Esse nível de sabedoria, para eu entender o que Deus tem para minha vida, para que eu possa pautar as minhas escolhas. Nós vamos falar daqui a pouco, não nas minhas emoções, não no meu achismo, mas naquilo que Deus tem para minha vida, através da sabedoria de Deus. Amém? Versículo 5: procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Olha a importância aqui da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela, como eu disse, era o nosso manual de regra, de fé, de prática. Nós temos que ter ela no coração, e ela vai ser a baliza, vai ser aquilo que vai me trazer direcionamento, né? Quando você tem a palavra de Deus no teu coração, é muito fácil você escolher a escolha acertada. Você vai pela palavra, né? E não mais pelas suas emoções, né? Porque as nossas emoções, elas nos fazem tomar decisões muito erradas, né? Porque a emoção, ela não está compromissada com o futuro. A emoção, ela está compromissada com o presente, né? O ambiente, aquilo que eu estou sentindo naquele momento. E as decisões, o próprio nome já diz, a decisão, ela vai interferir no teu futuro. Então, não posso de forma alguma ir pela emoção. Eu preciso ir pela razão, e eu quero que você entenda o que eu estou dizendo aqui, razão na palavra de Deus, né? Precisa entender isso de forma grande, como diz, a gente precisa entender isso realmente. Uma razão da palavra de Deus, né? Apesar de Deus ser espiritual, ele deixou algo escrito aqui, e esse escrito deve ser o nosso racional, para o qual nós devemos ler, entender aquilo que Deus quer, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, olha, eu não sei o que Deus quer para mim, né? Eu não sei qual caminho eu tomar. Eu vou devorar? Sim, a oração, ela é a base da nossa vida, a gente precisa orar. Mas você precisa ler a Bíblia, porque na Bíblia está aqui qual é a maneira que você deve agir, de qual forma você deve caminhar. Não tem eu não sei se você está entendendo, mas não tem uma lógica de eu orar por algo que Deus já estabeleceu, né? Vários assuntos, né, que a Bíblia traz para nós. Não, se Deus já estabeleceu aqui, eu não preciso orar para ver o que Deus fala. Ele já colocou, ele já deixou escrito aqui como eu devo seguir. Está vendo a importância de nós caminharmos na palavra? Amém? Então nós podemos esquecer das palavras de Deus, porque nem nos afastar dela, porque é ela que vai trazer esse norte para nós. Versículo 6: não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Não há importância, mais uma vez, da sabedoria em preservar a nossa vida. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Nós precisamos gastar tempo com as coisas de Deus, né? Investir, quando eu falo gastar, é investimento, não perder, mas investir nosso tempo, dedicando a leitura da palavra, entendendo, né, orando, pedindo para que Deus nos dê entendimento, sabedoria daquilo que nós estamos vivendo. Nós falamos da fonte da sabedoria ser o temor do Senhor. Por que está no temor do Senhor? Porque Deus, ele conhece o presente, o passado e o futuro. E quando eu temo a Deus, eu humildemente me entrego a Ele para que Ele cumpra o querer dele na minha vida. Quem que é melhor para entender o futuro senão Deus que o criou, né? Então nós vamos nos entregar de forma humilde ao temor do Senhor para que Ele nos instrui no caminho da verdade. Amém? Versículo 8: dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará, abrace-a e ela o honrará. Aqui tanto o versículo 8, 7, 6, ele fala sobre a importância de nós queremos, de nós almejarmos a sabedoria, né?
como algo precioso. No capítulo 3 nós falamos sobre isso, sobre buscar a sabedoria como algo que tenha muito valor, sabe? Essa deve ser a nossa busca, né? De chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu necessito de sabedoria. Orar a Deus para que Deus te dê esse discernimento, né? Quando nós entendemos a importância da sabedoria para a nossa vida, então eu vou buscar ela com muita força, né? Agora, se eu não entendo, né, se eu não entendo a necessidade de sabedoria, eu então vou pagar um preço alto, né? Eu vou pagar um preço que, se eu tivesse discernimento, eu não precisaria pagar. Amém? Versículo 9. Eu estou correndo porque a gente precisa de alguns versículos-chave aqui para a gente tratar. Ela porá um belo diadema sobre a tua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que te digo, e você terá vida longa, né? Então, mais uma vez, sabedoria, ela nos preserva, ela nos traz uma vida longa. Por quê? Porque eu sei discernir, eu sei qual caminho andar, porque eu tenho sabedoria. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará, né? Tudo isso que tudo isso que Salomão está falando aqui, do versículo 1 até o versículo 12, é da importância, e ele faz isso em todos os capítulos, da importância da sabedoria, e ele está fazendo um clamor aqui para nós buscarmos a sabedoria, né? Olha, a sabedoria é muito importante, então busca a sabedoria, corra atrás dela, porque ela vai preservar a sua vida. Se você correr, você não vai tropeçar, se você andar, você não vai vacilar. Então busca a sabedoria, amém? Então ele está falando isso porque ele sabe da importância da sabedoria. E é claro que a Bíblia é inspirada por Deus para falar conosco, é voz de Deus, então Deus está dizendo: olha, busque, né? A palavra do Senhor diz que se nós buscarmos sabedoria, né, em Deus, o Senhor nada nos impropera e Ele concederá. Então, busque, né, sabedoria, ore a Deus, peça sabedoria, dê tempo, né? O problema é que muitas vezes nós somos mais regidos pela nossa emoção do que pela sabedoria, pelo tempo de esperar, de aguardar, de entender o que está acontecendo, né? Como eu disse, a gente vai falar daqui a pouco. Versículo 13. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde bem, pois dela depende a sua vida. Isso aqui é um conceito de sabedoria. Aquele que é sábio, ele ouve instrução, né? Aquilo que nós falamos lá no início, né? A instrução aqui, num significado, em outra tradução, vai falar de correção, né? Se eu rejeito correção, eu então vou ter problemas, né? Por isso que ele diz assim: apegue-se à correção, né? Não abandone, né? Nós vamos aprender a ser corrigidos. Eu fico muito preocupado com essa geração que está nascendo hoje, onde se fala muito sobre não corrigir, né? A geração que deve ser livre, não pode falar não para o filho, não pode. Isso é perigoso, porque a correção, ela nos traz um padrão de limite. Qual é o limite que eu tenho para poder viver, né, em sociedade, viver no grupo, viver em família? Tudo tem seu limite, tem suas regras. E nós precisamos entender isso, para que a gente possa viver uma vida abençoada, né? Então, as correções, ela é para nos fazer crescer, né? Quem é mais antigo, né, que foi corrigido por pai, pela mãe, quantas correções você não... Quando mais antigo, eu digo você que já não está mais na casa dos seus pais, né? Quantas vezes hoje você entende que no tempo você não entendia, naquele momento você não entendeu a correção do teu pai e da tua mãe, mas hoje, mais velho, com mais idade, mais maturidade, você entende a importância daquela correção naquele momento. Então, a correção, a Bíblia diz aqui nesse texto, versículo 13, que nós não podemos rejeitar a correção, né? Não podemos abandonar a instrução. Todos nós precisamos ser corrigidos em algum momento.
Todos nós precisamos ser orientados em algum momento da nossa vida, porque nós não somos super-homens, não somos super-mulheres, né? Nós precisamos entender que somos falhos e alguém pode dizer, olha, você está errado, né? Não siga esse caminho. Eu gosto muito de conversar com pessoas idosas, porque eles têm uma sabedoria incrível, né? De vida, de experiência. E eu gosto de gastar tempo, quem me conhece mais de perto sabe, eu gasto tempo com essas pessoas, aprendendo, ouvindo. E é tão interessante que as pessoas que mais gostam de falar são as pessoas idosas. E as pessoas não querem ouvir os idosos, né? Porque acham que eles são ultrapassados, retrógrados, e que eles não sabem viver nesse tempo que a gente está vivendo. E eu te faço esse convite, ouça os mais velhos, né? Isso é bíblico. Ouça os mais velhos, aqueles que já passaram por essa vida. Os desafios, eles não são muito diferentes, né? A gente pode estar vivendo uma nova era, um novo tempo, novas tecnologias, mas os desafios, eles são muito parecidos. E essas pessoas viveram e aprenderam. É triste quando a gente tem que aprender com os nossos próprios erros, né? Quando na verdade a gente tem erros de outras pessoas que nós podemos nos espelhar para não errar, né? É triste isso, mas que sejamos pessoas que escute, né? Que se atente para o conselho dos mais velhos, aqueles que já viveram, né? A própria Bíblia nos deixa aqui erros, né? A Bíblia não suprime os erros dos seus heróis. A Bíblia não suprime o erro de Davi quando olhou para Betseba. A Bíblia não suprime o erro dos personagens bíblicos exatamente para poder trazer para nós um direcionamento, para nós também não errarmos, né? Alguém errou para que eu não erre, né? Alguém pecou para que eu não peque. Eu aprenda com o erro dos outros, né? Essa deve ser a nossa caminhada. Amém? Versículo 14. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, né? O texto aqui está falando sobre eu não entrar e nem seguir, né? Às vezes, quando a gente fala assim, os maus, a gente pensa logo nos homicidas, nos assassinos, né? Nas pessoas, e a gente se esquece que tem pessoas que gostam de fazer as coisas erradas, sabe? Corrupto, principalmente corrupção no nosso país, que se tornou algo institucional. É normal as pessoas pegar um por fora, fazer uma coisa errada, mas isso tudo é pecado, isso é maldade, e isso está no coração do ímpio. E nós que queremos andar no Senhor, queremos viver uma vida no Senhor, a Bíblia diz que eu não posso nem chegar perto, nem caminhar, porque eu vou me corromper, sabe? As pessoas dizem assim, não, eu só estou ali andando próximo porque eu preciso de tal coisa. A Bíblia diz, foge deles, né? Foge deles, porque com muita facilidade a gente daqui a pouco está nesse meio, e a gente sabe o fim disso, né? O fim disso é a morte, né? O fim disso é a perdição. Então, o que a Bíblia nos orienta aqui no versículo 14 é para eu não entrar, eu não seguir, né? Não andar com esses, né? Nem andar. Olha que interessante, né? Não é que eu tô junto, mas eu não estou praticando. Mas com muita facilidade eu e você nós podemos ser influenciados, né? O que eu acho lindo na palavra de Deus é que ela sempre nos deixa para ficarmos em vigília, né? Em vigilância. Por quê? Porque nós somos homens, somos falhos. Então eu tenho que estar constantemente. Eu não posso confiar em mim, né? Eu não posso confiar nos meus princípios, porque se eu estiver envolvido, eu posso quebrar meus princípios, quebrar as minhas alianças, porque sou falho, né? A minha natureza é falha. Então o que a Bíblia me orienta? Olha, vá. Não, a Bíblia diz, não vá, né? Nem passe perto, nem chegue, né? Versículo 16, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perde o sono se não causarem ruína a alguém, né? Então eu não posso me juntar com essas pessoas, né? Com pessoas corruptas, eu tenho que fugir disso, sabe? Essas pessoas no mundo que a gente vive são chamadas de espertos. Essa pessoa é esperta, né? E às vezes a gente vê as pessoas espertas, né? Que praticam corrupção, maldade, parece que estão sobressaindo, parece que estão indo bem, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares.
A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então nós precisamos cuidar, né, para não nos associarmos com essas pessoas, porque com muita facilidade a gente se torna como eles. Amém? Versículo 17: pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Agora o Senhor fala sobre a vereda do justo, né? Esse é aquele que pratica a maldade. E o justo como é? A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, né? Então a minha vida, né, a vida daqueles que querem andar com Deus, a sua vida, precisa ser uma vida de luz, né? Andarmos em luz, na luz do Senhor, né? E a Bíblia fala muito sobre luz. Eu gostaria de abrir alguns textos aqui da importância disso. Em Filipenses capítulo 2, versículo 15, né? Se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser abrir, Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros ou como luz no mundo, né? Então não é porque o mundo é perverso, porque todo mundo, ninguém presta, né? Já vi alguém dizendo isso, não tem ninguém que presta nesse mundo. Mas não é porque todo mundo, né? Vou falar a frase que as mães falam, né? Você não é todo mundo, né? Não é porque todo mundo faz isso que eu vou fazer. Eu preciso ser luz. Aqueles que andam no Senhor precisam ser luz, né? O Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo, né? Não tem como apagar uma cidade que está no monte, né? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu resplandeço a luz de Deus, né? Por isso que quando a gente chega em Deus, a gente começa a ver nossas falhas, né? Pelo contrário daquilo que muita gente fala, né? Acha que por estar em Deus é superior. Na verdade, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo que eu necessito dele, que eu careço de Deus, porque eu sou falho, né? Então, quanto mais eu me aproximo da luz, eu vejo aquilo que está errado em mim e vou me transformando. A partir do momento que eu começo também a refletir essa luz do Senhor, né? Então a Bíblia diz que nós somos luz, sal da terra e luz do mundo, né? Não é para eu me associar com as trevas, e sim para fazer diferença, porque aonde a luz de Deus está, as trevas, elas não podem ficar. Amém? Em Filipenses 2,15 foi o que nós lemos, né? Tem um texto interessante de Jó 22, 28, né? Eu gostaria de abrir Jó 22, 28. Diz assim: determinará tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos, né? E uma outra tradução diz assim: quando você planejar alguma coisa, aquilo vai dar certo e a luz vai brilhar. Mais uma vez falando de luz aqui, de algo que Deus abençoa. E olha que interessante, o texto de Jó fala de algo que a gente planeja. Olha como que a sabedoria traz a luz de Deus. Você está vendo como que a palavra de Deus, ela nos dá passos para vivermos. O problema é que às vezes a gente mistifica as coisas, né? Eu vou orar para que Deus derrame a luz, né? Eu não estou aqui falando sobre contra a oração, acho que a gente precisa orar. Mas tem coisas que não é através da oração que você alcança, é através da prática. Porque é muito fácil eu orar e como se algo caísse do céu, né? Como uma vinda do céu, tocasse em mim e eu a partir de agora começo a resplandecer a luz de Deus. Não é isso. É buscar a Deus. É entender. A palavra de Deus é luz. O Espírito de Deus é luz. E aqui ainda diz que se eu planejo as coisas, isso será luz, né? Falando de sabedoria, eu sentar, eu pensar, eu planejar, né? Aquele que vive sem planejamento, sem querer entender o que está acontecendo, ele vive na treva do conhecimento, nas trevas da falta de entendimento, né? Então olha a importância de nós entendermos a palavra de Deus para poder seguir os passos para que a gente possa viver
a vida do jeito que Deus propõe para nós. Sabe, quando Jesus diz que ele veio para trazer vida abundante, lá em João 10:10, não é algo que eu, como um piscar de olhos, eu adquiro. Não, é uma busca, né? João diz assim que, aliás, a palavra de Deus diz assim que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é conquistado por esforço. Eu preciso buscar, eu preciso orar, mas eu preciso também entender o que Deus quer que eu faça, né? Tudo na nossa vida existe condições, né? Então eu preciso me condicionar àquilo que Deus tem para mim, para que eu possa viver o melhor que Deus tem na minha vida, ou comer o melhor dessa terra, por exemplo, né? Esse texto é um texto interessantíssimo, porque as pessoas falam muito dele, falam assim, eu vou comer o melhor da terra, porque Deus disse que eu vou comer o melhor da terra. Mas antes do Senhor dizer que vai comer o melhor da terra, o Senhor diz assim, vinde, razoais, né? Razoais, ou seja, vem conversar, ainda que o seu pecado seja como escarlate, ou seja, ainda que o seu pecado seja vermelho, né? Eu posso limpar, eu posso purificar. Então, assim, só para a gente entender uma condição de viver e comer o melhor dessa terra, eu preciso ter uma conversa com Deus, um acerto com Deus. Então, tudo na Bíblia tem condição, sabe? Não é algo que eu vou, através da oração, eu vou buscar e Deus vai tocar em mim e algo vai acontecer. Não é assim, é aliar a oração, né? A própria palavra oração é orar com ação, né? Eu preciso orar e agir. Agir de que jeito? Conforme está na palavra. E isso é sabedoria. E por isso eu sou abençoado. Deus, ele trabalha por meio de princípios. Se eu entendo os princípios de Deus e caminho por eles, ele me abençoa, né? O problema é que as pessoas misturam tudo, né? E aí querem as coisas do Senhor, mas andam por caminhos errados. O próprio Deus diz assim, olha, vocês não têm muitas coisas porque vocês pedem mal. Vocês não sabem pedir, né? Coisas que vocês precisam tomar posse, vocês estão pedindo, quando eu já dei, né? Tem muitas coisas que Deus já nos deu, que está na palavra, né? Está na Bíblia, e às vezes a gente está orando, pedindo para Deus, e Deus já disse, está aqui, Deus já deu o caminho. É o mesmo caso quando o povo sai do Egito, mais uma vez eu trazendo o povo que saiu do Egito, né? Mas quando o povo sai do Egito, eles chegam em Piairote, eles chegam lá diante do mar, e aí não tem para onde ir. Atrás deles é Faraó com um exército, do lado da montanha, na frente o mar. E aí o povo clama por Moisés, né? E aí, Moisés, o que vai acontecer agora? E daí, né? Vamos morrer? E Moisés ora a Deus, e Deus diz, diga ao povo que marche. Não era Deus que estava fazendo. Deus já declarou uma palavra, Deus já liberou um decreto, eu agora então preciso caminhar pelo princípio, para que o decreto aconteça na minha vida, né? Isso é dos dois lados, né? Tanto para a bênção quanto para o julgamento. As pessoas confundem as coisas, né? As pessoas dizem assim, não, mas quando eu chegar, eu morrer, eu vou lá diante de Deus, né? As pessoas falam muito essas coisas, eu vou lá diante de Deus e Deus, ele é bom, ele me perdoa, eu errei, mas ele não tem problema. Já está estabelecido, né? A palavra de Deus diz que todos fomos entregues para a morte, né? Mas o sangue do Cordeiro nos purifica do pecado, o sangue do Cordeiro me redime, né? E eu posso viver a vida eterna. Então, ou seja, já está pré-estabelecido, né? Deus não muda a sua palavra. A mesma coisa com o decreto de vitória na tua vida, né? Tem pessoas que estão querendo entender ainda se Deus quer abençoar. Será que Deus quer me abençoar? Será que isso está acontecendo na minha vida? Será que não é para acabar com a minha vida? Não, querido. Está na palavra do Senhor que diz que nós somos mais do que vencedores. O que falta para nós é entendermos aquilo que está na palavra de Deus e procurarmos viver por meio desse princípio. Eu convido você a prestar atenção nos princípios do Senhor, né? O princípio aquilo que... o princípio é como se, para nós entendermos, é como se fosse um passo que eu dou para que eu adquira aquilo em Deus, né? Por exemplo, um princípio da adoração. Quanto a adoração em Deus pode quebrar problemas, né? Batalhas, vencer batalhas na nossa vida. E como que a gente sabe que a adoração ela rompe com as batalhas e vence batalhas? Porque está na Bíblia, né? Quando o povo adorava, a vitória era certa. Davi adorava o Senhor e foi um grande rei. Então esses princípios, quando a gente observa, a gente pratica, eu recebo o resultado daquele princípio na minha vida. Amém?
Então, voltando aqui para ser luz. Luz, nós precisamos ser luz e não nos contaminarmos, né? É aquilo que eu já venho falando, querido. Não estou falando de algo que é visível para os homens. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, com muita facilidade, nós somos hipócritas, né? Nós aparentamos algo. Mas a luz que deve brilhar em nós não é a luz do orgulho, a luz da religiosidade, né? Mas sim a luz do Senhor. E essa eu preciso atrair através de uma busca sincera e verdadeira. Amém? Ninguém, irmãos, está falando aqui de sermos perfeitos, mas de buscarmos a perfeição, né? Buscarmos a santificação, buscarmos em Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 19. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam, né? Então a luz do Senhor, do Senhor na minha vida, ela é atraída pela palavra, pelo Espírito de Deus, pela sabedoria, e eu sei aonde eu estou caminhando, né? A luz de Deus na minha vida, ela serve para revelar aquilo que está oculto, né? Por quê? Porque o ímpio ele não vê nada, ele caminha como se não tivesse consequência para a sua vida, né? Mas aqueles que estão no Senhor, eles compreendem aquilo que eles estão caminhando, como eles estão caminhando. Versículo 20. Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras. Você está vendo a quantidade de vezes que ele diz, olha, escute, preste atenção, observa. Por que ele está falando tantas vezes isso? Porque quem inspirou isso aqui foi Deus. E Deus criou o homem, ele sabe quanto que o homem se esquece das coisas. Nós precisamos constantemente nos alinhar em Deus, né? Constantemente eu preciso me alinhar, né? A pastora falou esses dias aqui na igreja sobre a bússola, né? O GPS. Ela falando que a gente, primeira vez que a gente foi viajar com o GPS, quando a gente saía da rota, o GPS dizia assim, ó, recalculando a rota. Por quê? Porque ainda que a gente tenha o GPS, a gente acaba errando, né? Ainda que a gente tenha a palavra de Deus como norte para nós, como bússola para nós, a gente acaba errando. E eu preciso ir até Deus para Deus recalcular a minha rota, me alinhar nele para que eu possa caminhar de forma que agrade a Ele, né? Então, por isso que várias vezes vem o texto dizendo, olha, preste atenção, olha, cuidado, escute, ouça, porque a gente tem esse hábito terrível de nos perder, de esquecer as coisas. Amém? Preste atenção nas minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do teu coração, pois são vida para quem as escuta e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, versículo 23, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, né? Pois dele são as saídas da vida, em outra tradução. Vou parar também aqui um pouquinho, a gente vai encerrar aqui nesse versículo, falando da importância de nós guardarmos o nosso coração. O que é o nosso coração? O nosso coração são as nossas emoções, né? Alguém disse assim, meu coração bateu mais forte, né? Senti no coração. O coração, são as nossas emoções. Por que a palavra de Deus diz para nós guardarmos as nossas emoções? Porque elas não podem guiar a nossa vida, né? Ela não pode guiar as minhas escolhas, né? Isso é muito sério. Eu volto àquilo que eu disse que eu falaria nesse momento, sobre a diferença da emoção e da razão. Quando a gente fala de algo racional, a gente não está falando de um racional humano, mas um racional na palavra de Deus, né? Tem muitas pessoas orando para Deus intervir e transformar situações que Ele mesmo já determinou, né? É ignorância nossa. Nós pedimos para Deus mudar algo que Ele já estabeleceu, né? Só um exemplo aqui, que a gente sabe que acontece, né? E eu não estou aqui julgando o motivo de ser feito, mas
É só um exemplo. Quantas pessoas a gente viu e vê que se casam em julgo desigual, né? Pessoas que não proferem a mesma fé, podem resolver isso? Podem, mas é um preço a ser pago, né? Você, por exemplo, se relaciona com alguém que não professa a mesma fé que você, é muito difícil, né? Esse é um julgo desigual. E aí a pessoa diz, mas nossa, é tão terrível. Então, mas Deus já determinou isso, já disse isso. Aí você diz, mas por que você então se relacionou? Porque eu me apaixonei. Aí entra o coração, né? Então, os nossos relacionamentos, eles deveriam partir de uma ideia racional, né? E não emocional. Porque o emocional é aquilo que eu falei, ele está compromissado com o presente, não com o seu futuro, né? Aquilo que você está sentindo nesse momento. Quantos de nós, ao ver uma cena, a ver uma discussão, que seja, uma situação, a gente toma um partido naquele momento. E aí passa um tempo, você analisa, você olha, ouve as duas partes, e aí então você percebe que não era bem aquilo, e aí você muda a sua opinião. Exatamente porque nós temos essa tendência a ser precipitado no agir sem pensar. Então, quando a Bíblia diz para nós guardarmos o nosso coração, é exatamente isso. Para nós não usarmos o nosso coração para decidir, para discernir a nossa vida, né? Por quê? Porque o nosso coração, como eu disse, ele está compromissado com a emoção do momento, né? E não com a palavra de Deus, por exemplo, né? É difícil, as nossas emoções, elas precisam constantemente ser controladas, né? Dominadas, porque a gente às vezes não é o que a gente quer e a gente é surpreendido por aquela emoção, né? O próprio profeta Jeremias, lá em Lamentações 3:20, ele começa a falar sobre os problemas que ele está vivendo. Eu já estou encerrando aqui. Ele começa a falar sobre o problema que ele está vivendo, e aí ele diz, olha, eu estou sentindo mal. Ele fala algo interessante, diz assim, olha, eu estou me sentindo como pedras no dente, sabe? Quando alguém pega uma pedrinha no dente, não sei se você já passou por isso, é terrível, né? Uma sensação horrível. Ele diz que ele está sentindo aquela sensação. Aí ele para tudo, no capítulo 3, versículo 20, Lamentações, ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se nós dermos voz para a nossa emoção, ela sucumbe naquele momento, naquela situação, né? A tristeza, se você deixar a tristeza governar a sua vida, cada vez mais você vai ser triste. Cada vez mais você vai se entregando à tristeza. Quando a gente diz que a gente precisa ser racional na palavra de Deus, quando eu digo, aliás, que a gente precisa ser racional na palavra de Deus, é exatamente você trazer a palavra para as suas emoções, né? O próprio salmista diz assim, por que está abatida a minha alma? Aliás, por que se abate dentro de mim? Espere em Deus. Olha, o salmista está corrigindo a si mesmo, a si próprio, corrigindo as suas emoções. Então nós não podemos deixar, quando Deus diz, guarda o teu coração, não coloque o teu coração nas coisas, né? Não coloque o teu coração nas coisas. Ore, busque entendimento, busque discernimento, né? Quantas coisas eu já ouvi alguém dizendo assim, mas eu senti algo que deu uma paz, né? Não estou falando uma paz espiritual, mas uma paz emocional, e a pessoa faz um negócio por conta daquela paz emocional, né? É perigoso, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, ele se engana, e o coração, ele vê aquilo que está visível e não para além daquilo que está visível, né? O profeta Samuel, quando ele vai à casa de Jessé, vem o primeiro filho de Jessé e diz assim, certamente está o Senhor perante o seu rei, né? E Deus chama Samuel e diz assim, Samuel, eu não vejo como vocês veem, eu não estou me atentando para, aliás, não se atente para a sua aparência nem para a sua formosura, porque eu o rejeitei, né? Ou seja, a emoção de Samuel quando viu o primeiro filho de Jessé, disse, é o rei, né? Tem aparência de rei, jeito de rei, mas na verdade não era aquele que Deus tinha. Então, nós precisamos orar mais, ler a Bíblia mais, porque a Bíblia vai me trazer o suporte racional para que eu possa entender, né? Então tudo que a gente deve fazer, querido, deve ser
É por isso que eu amo entender as coisas de Deus, porque às vezes por que Deus pede pra gente orar? Né? Se Ele conhece tudo, Ele não diz que Deus é onisciente, por que você precisa orar para Deus falar com você? Né? Se Ele já conhece. Porque a oração, eu falo isso aqui na igreja, é mais para você, é mais para mim do que para Deus. Porque quando eu oro, eu estou oralizando aquilo que eu estou vivendo. Né? Então, eu falo, até a ciência fala da importância da oração para o cérebro. Né? Quando eu oro, eu estou oralizando aquilo que eu estou vivendo. Então, a minha mente passa a querer entender melhor. Olha como Deus é lindo. Né? A oração, ela serve mais para mim do que para Deus. Né? Então, nós precisamos sim, queridos, usar de sabedoria nesses momentos de decisão. Eu disse que a gente decide o tempo todo, mas existem algumas decisões que vão comprometer um longo tempo na nossa vida. Né? O casamento, por exemplo, é um desses. O relacionamento é um desses. Né? Muitas pessoas que se relacionam por emoção, não se relacionam pela razão da palavra, pensar e esperar e dizer. Até é interessante que as pessoas usam o tempo do namoro, que deveria ser um tempo de querer entender o outro, o que ele pensa, como ele age, como ele procede. As pessoas gastam tempo no namoro para trocar corações e paixões, quando na verdade deveria ser algo diferente. Pastor, mas isso é muito difícil, é fácil falar e difícil de viver. Exatamente por isso nós precisamos dominar as nossas emoções, para que a nossa vida não seja regida pelas emoções, e sim pela razão, uma razão pautada na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, nós vamos encerrar por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus fale com você. Amém? É algo simples. A gente está procurando aqui seguir risca aquilo que está no texto da palavra de Deus. Amém? Eu não tenho poder de convencer você, eu não tenho poder de ministrar no teu coração, a gente é apenas vaso nas mãos do Senhor, mas quem convence o homem, ministra, é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo fale com você, que o Espírito Santo ministre ao teu coração de uma forma especial. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento na tua palavra, por poder compartilhar da tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada filho teu, cada homem, cada mulher, Senhor, que está assistindo essa live. Senhor, seja ao vivo, seja em outro tempo, que o Senhor abençoe e alcance, porque o Senhor não está preso ao tempo, ao nosso tempo. O Senhor está para além do tempo humano. Senhor, ministre, Senhor, em cada coração. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale aos teus filhos, fale ao coração de cada um, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui, compartilhando livremente da Tua palavra. Muito obrigado. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, gratidão, em nome de Jesus. Amém? Querido, nós já estamos encerrando. Deixa eu só deixar um aviso para quem é aqui de Nova Andradina. Os nossos cultos presenciais se mantêm na terça, culto de oração, sexta, celebração e sábado, celebração. No entanto, essa semana nós estamos aguardando uma resposta da Prefeitura Municipal, porque nós não estávamos tendo culto presencial no domingo, apenas online, devido a um decreto municipal que estabelecia um semi-lockdown no domingo. No entanto, o decreto determinava por 2 domingos, que já foi cumprido esses 2 domingos. Para que haja uma resposta nossa com respeito se haverá culto no domingo ou não, nós precisamos dessa devolutiva do executivo, que nós ainda não temos. Então eu peço que os irmãos aguardem, nós vamos estar avisando nas mídias, na rede social da igreja, no Facebook, no grupo do WhatsApp da igreja. Então eu peço que vocês fiquem atentos. Se houver culto no domingo, não haverá no sábado, tá? Então será sexta e domingo. No entanto, nós vamos aguardar, vamos manter o culto na sexta e no sábado. E se houver aí uma mudança, se for liberado o domingo, a gente passa o culto do sábado para o domingo à noite. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de descanso na presença do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém?